Olha, prepare-se, Lula está chegando a Brasília. O terror de Bolsonaro estará em Brasília essa semana e tem na agenda encontros com caciques do Centrão. Mais do que isso, Lula pretende nas próximas semanas viajar para vários locais do Brasil. Ele quer trazer políticos conhecidos que eram do PT ou que eram próximos ao PT para o PT. Ele já tem algumas agendas que eu vou falar aqui no vídeo. Mas para essa semana em Brasília, não dá para mensurar, ninguém consegue saber com exatidão o tamanho do impacto que terá a visita do Lula em Brasília. Lembre-se que com um discurso do Lula, o Lula conseguiu derrubar 7 ministros do Bolsonaro. Não que ele conseguiu, que ele quis, não, mas aquilo abalou o jogo político de tal maneira que o Bolsonaro foi derrubando um ministro atrás do outro. Teve um dia que ele derrubou 6 e isso fez com que caíssem também os chefes das Forças Armadas. Isso foi um discurso do Lula em 12 de março, para ser mais exato. A partir dali, em 20 dias, o governo Bolsonaro desmoronou. Agora imagina o Lula lá em Brasília, na semana em que vai depor o Pazuello na quarta-feira. Eu digo, sem nenhuma dúvida, essa semana que começa agora será a pior semana para o Bolsonaro desde que ele foi eleito. Eu digo mais, será a pior semana para o Bolsonaro desde que ele resolveu entrar na política lá nos anos 80, nos anos 90. Tá ruim a coisa para ele. Eu vou falar disso tudo, do impacto do Lula, quais as agendas do Lula, quem que vai voltar pro PT ou vai pro PT. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Você quer ver a onda vermelha chegar? Lula 2022? Então se inscreve aqui no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho. É de graça se inscrever no canal e você ajuda muito a oposição a fazer número, a ter mais força. Quanto mais número tiver a oposição, mais força a gente tem para fazer resistência ao bolsonarismo. E você sabe, o Plantão Brasil, talvez você não saiba que seja o primeiro vídeo que você está assistindo, mas a gente faz oposição aqui todos os dias, sem medo, inclusive nas ruas. Eu vou mostrar aqui. No final desse vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som que rodou em Cidreira, interior do Rio Grande do Sul, cidade bem bolsonarista, denunciando os crimes do Bolsonaro, denunciando tudo de errado que o Bolsonaro fez, que ele não quis comprar vacina, denunciando que a mansão do Flávio, a inflação que é culpa dele, desemprego, tudo isso nas ruas. A gente também rodou nesse final de semana no Rio Grande do Norte, a gente tá rodando, hoje deve rodar o nosso carro de som na Paraíba, ia rodar no final de semana nesse final de semana aqui que acabou, só que o carro de som do rapaz quebrou e deu muita chuva. Ele falou, tá uma chuva danada aqui na Paraíba, vai rodar em várias cidades lá. Aí ele falou, como o carro quebrou, segunda-feira à tarde ou terça-feira de manhã a gente roda. Temos confirmado hoje em Porto Alegre também, carro de som vai rodar. Quinta-feira está confirmado em Fortaleza e a gente está confirmando mais cidades para essa semana. Vamos bater a meta, assim como batemos semana passada de rodar em 10 cidades por semana, no mínimo. A gente está ampliando. Quem quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa Pix, PicPay, Apoia-se. Mas você se inscrever no canal, convencer seus amigos a entrarem, se inscreverem no canal, curtir, comentar os vídeos, você já está ajudando muito a oposição ao Bolsonaro e a onda vermelha a chegar. Queremos nós, eu quero pelo menos que seja com Lula 2022. Agora vamos falar sobre qual é o impacto da visita do Lula. Ele chega a Brasília, ele vai falar com líderes do Centrão, não falar exatamente com quais líderes do Centrão ele vai falar, mas dá para imaginar. Dá para imaginar que ele vai falar com gente do PSD, que é o partido do Kassab, com gente do PSB, o PSB que tá, inclusive a Gleisi até falou numa entrevista da Fora que ela tá sempre em contato com o presidente do PSB. O Ciro deve estar, assim, mordendo assim os punhos de raiva, porque o Ciro, ele tenta desde 2018 uma aliança do PDT com o PSB, sempre vem lá o PT e fala, não, vem cá PSB, e o PSB vem pro lado do PT, sempre, o Ciro fica vendo navios. Mas quem tá mais preocupado é o Bolsonaro, porque os caciques do Centrão, eles sabem muito bem de uma coisa, que o Lula, ele é um cara apaziguador, ele é um cara de união, ele é um cara de conversar com todo mundo, ele é o oposto do Bolsonaro. E aí o Lula estando lá, eles falando com o Lula em pessoa, é uma coisa. Outros falarem, o Lula é apaziguador, o Lula é isso, ou o próprio discurso do Lula, onde ele fala, gente, nos meus governos teve paz, não teve nenhuma ameaça à democracia, eu falava com todo mundo, os bancos lucravam, os pobres tiveram a vida dos pobres, melhorou a vida dos ricos, melhorou a vida dos políticos, melhorou. Quem não melhorou de vida no meu governo? Uma coisa é o Lula falar isso à distância. Outra coisa é você estar no tete a tete, no cara a cara com o Lula, e ele fala isso contigo e você fala, realmente, olha só, esse é o Lula. Esse é o cara que eu lembro dos anos, os caciques do Centrão, esse é o cara que eu lembro. Não é o cara que estavam pintando pra mim nos últimos anos,
que o ditador, não sei o que. Aí, olha, o Lula quebra a barreira uma atrás da outra e a gente sabe, não há ninguém, eu acho, assim, de observação, não há político mais habilidoso que o Lula, não há, não tá para nascer, e mais carismático que o Lula, que o carisma é uma coisa que isso não dá para comprar, você pode comprar curso de fazer o que você quiser, mas carisma, ou você tem ou não tem, e o Lula, até dá para melhorar quem não tem, dá para melhorar um pouco, o Alckmin tentou melhorar o carisma dele, tanto, conseguiu um pouquinho assim, mas continua sem. O Serra tentou tanto, a mídia jogava, vamos fazer um pouquinho de carisma pro Serra para ver se ele vai. Não engatava uma segunda marcha. O Lula já nasceu com aquilo. E aí, o que acontece? O apoio do Centrão ao Bolsonaro vai começar a minar. E eu já falei aqui, os partidos do Centrão já estão contratando pesquisas e já tem resultados de algumas para saber qual é a aprovação do Bolsonaro e o momento de pular do barco. Eles querem saber o momento de pular do barco. Que eles vão pular do barco, que o Centrão vai pular do barco bolsonarista, não tenha dúvida. Já estão assim, ó, opa, para mergulhar. Eles querem saber quando, qual é a melhor hora para pular do barco. O Lula chegando em Brasília vai adiantar essa hora deles pularem do barco em muitas semanas ou muitos meses. Por isso que o Bolsonaro está desesperado. O Lula até agenda um encontro com o Renan Calheiros, mas por conta da CPI da Covid, talvez ele não consiga se encontrar em pessoa com o Renan Calheiros. Mas o Renan já falou, eu tô com o Lula. Não precisa nem se encontrar ele com o Renan. E o Renan Calheiros está sendo um dos maiores interlocutores do Lula em Brasília. Vários caciques do Centrão que conversam com o Renan Calheiros. Agora ele tá conversando com todo mundo porque ele é o relator da CPI do fim do mundo, que é a CPI da Covid, a CPI do genocídio. Então todo mundo quer conversar com o Renan. Aí ele conversa, em toda a conversa ele fala, gente, o Lula é de centro. Não tem ninguém mais ao centro que o Lula. Vocês querem uma via de centro? É o Lula. O Lula fez governo de extrema esquerda, por acaso? Não fez. O Lula conversa com todo mundo. O Lula fala com todo mundo. Ele não é esse extremista aí, não. Renan Calheiros, que agora está falando com todo mundo, já começou a malear o povo, a amaciar os políticos lá de Brasília. Aí vem o Lula e completa o trabalho. Por isso o Bolsonaro está desesperado. Para piorar, o Lula agora voltou, a Globo voltou a mostrar coisas do Lula. Não tinha motivo algum para o Jornal Nacional mostrar no sábado o discurso do Lula no Dia do Trabalhador. Não mostrou no ano passado, não mostrou em nenhum outro ano, não mostrou nem quando a Dilma era presidenta, não mostravam um discurso do Lula, mostravam dela porque ela era presidenta. Mas mostrou esse ano. Por quê? Tá furando a censura pouco a pouco, até dentro, os jornalistas da Globo, você vê uma mudança muito grande. E essa mudança parte de baixo para cima e ao mesmo tempo parte de cima para baixo, quer dizer, tá parando a censura ao Lula, o jogo democrático tá mudando, tá parando de ser a Rede Globo, boa parte da grande mídia, de ser aquela grande mídia que era assim, quando é do PT a gente só acusa, uma coisa praticamente policialesca, assim, somos lavajatistas, a gente odeia o PT e a gente só vai acusar o PT não tem direito de defesa, não vamos dar direito de defesa, só acusação, isso parou. Então, já rompe uma barreira aqui, eu falei disso no vídeo passado. Mas, aí o Lula vai começar a ir para os estados, ele já tem agenda nos estados, sempre respeitando o isolamento, ele está vacinado, mas sempre respeitando tudo. E no Espírito Santo tem um senador, um que é coronel, ele é do Partido Rede, ele está saindo do Partido Rede e ele deve se filiar ao PT, já está tudo certo para se filiar ao PT, então é um senador a mais, que pode concorrer talvez até ao governo estadual do Espírito Santo. Então um nome forte que o PT ganha no Espírito Santo e o Lula vai anunciar isso. Temos um aqui, um cara no Espírito Santo, um cara que puxa voto. Isso já, outros partidos do Centrão, quando veem que o PT ganhou um senador a mais num estado que tem uma importância, eles começam, opa, já entra na negociação, quando você coloca as suas cartas na mesa, é uma carta importante a mais para o Lula colocar na mesa. Eu tenho aqui no Espírito Santo um senador a mais. Em Recife, o ex-prefeito de Recife, ele vai se filiar ao PT, acertou já o retorno ao PT. E ele é peça-chave na aliança do PSB com o PT lá em Pernambuco, porque o PSB porque quer, custe o que custar, o PSB quer manter o governo de Pernambuco. E o atual governador, o Paulo Câmara, ele não pode concorrer à reeleição, já é governador há 8 anos. Então, vai virar um candidato novo. E o PSB quer manter o governo lá, custe o que custar, tem que ser alguém do PSB. Isso, se o PSB tiver que dar para o PT em troca na negociação, ceder um monte de coisa, o PSB vai ceder e vai dar apoio ao PT. Quer dizer, isso já blinda o PSB do Ciro, que é do PDT. Para você ver, só uma decisão simples do Lula, uma articulação, né, do Lula, ele já traz um político que é peça-chave na campanha do PSB para que eles consigam eleger o governador, talvez venha a ser vice ou
ou algum senador, alguma coisa assim que vai apoiar o governador de lá. Então o Lula começa a ter cartas mais fortes no baralho, só que ele tá querendo ir a vários estados para trazer políticos que são famosos para que se filiem ao PT. E, ó, quando o Lula parece futebol, quando acaba a temporada, aí os times mais ricos vão às compras, ainda mais time lá na Europa, os times europeus, o Real Madrid foi às compras, é isso, o Real Madrid tá indo às compras, é o Lula. Quando o Lula vai tenta trazer políticos pro PT, ele consegue trazer gente importante. O Lula tá fazendo o seguinte, para colocar as cartas na mesa, que será em 2022 as negociações, ele vai ter cartas fortes. A carta mais forte é ele mesmo, que é o próprio Lula. Isso muda o jogo político. Nessa semana ele vai tentar trazer o pessoal. Eu já falei, o Kassab do PSD ele tem uma ótima abertura com o Lula e o Lula com ele. O Kassab do PSD já tá, minha opinião, ele já está com os dois pés fora do barco do Bolsonaro. Ele já está, inclusive, ele é responsável pelo movimento de tirar o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, do bolsonarismo. Tanto é que o Flávio Bolsonaro atacou o Rodrigo Pacheco na abertura da CPI da Covid. Por que o Flávio Bolsonaro atacou o Rodrigo Pacheco, que estava ajudando o bolsonarismo até o momento? Desespero, ele já viu que o Rodrigo Pacheco tá pulando do barco. Para você ver o que está acontecendo, isso é movimento das últimas 2-3 semanas, no máximo. 3 semanas atrás eu não falaria isso. Aconteceu, pouco tempo atrás, tá acontecendo. É um processo, alguém que tem abertura com o Lula. O Rodrigo Pacheco não tem, acho que nem conhece o Lula em pessoa, mas o Kassab, que tá querendo que o Rodrigo Pacheco seja a terceira via presidenciável, tem com o Lula. Talvez ele até fale, Lula, dá pra se conversar aqui com ele também. Converse com mais gente. E o Lula é habilidoso, o Lula é um cara que conversa. O Lula não é um cara que tem algum político importante e fala, quero conversar contigo. O Lula fala, não quero. Com você não fala. Não, fala. Ele fala. E quando fala, ele convence. Vamos ver o que vai acontecer, mas, Brasília, essa semana vai ferver. Quarta-feira, põe aí na sua agenda, vai pegar fogo. Amanhã já vai pegar fogo no depoimento do Mandetta. Mas quarta-feira, Brasília estará em chamas e o Lula estará lá no olho do furacão, jogando gasolina na fogueira, tenha certeza, porque ele é apaziguador, mas quando aparece o Lula e é o Bolsonaro que está na fogueira, qualquer aparição do Lula é mais gasolina, é querosene na fogueira do Bolsonaro. Ótimo! Então, grande semana está se iniciando e vou mostrar aqui o carro de som lá em Cidreira, Rio Grande do Sul. Para favorecer o Bolsonaro, que em troca o nomeou como ministro do seu governo, mas não combateu a corrupção e nunca investigou a família Bolsonaro. Moro e a Lava Jato arruinaram grandes empresas e deixaram milhares de trabalhadores, pais de família, desempregados. Mas todos os empresários ricos foram soltos pela própria Lava Jato. Assista Plantão Brasil. Aqui esse estava falando sobre o Sérgio Moro, os crimes do Moro, que a gente também denuncia os crimes do Moro, que prendeu o Lula sem provas para tirá-lo da eleição. E a gente só tá nessa desgraça que tá o Brasil, graças a Sérgio Moro, que foi quem ajudou a eleger o Bolsonaro. Mas estamos voltando ao caminho certo, A esperança está voltando. Quem gostou e quiser ver a esperança voltar, se inscreve no canal, curte o vídeo. Embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário do Pix, PicPay Após. Falou!